Olá, investidor e investidora, sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Estamos aqui de novo para outra conversa espetacular. Deixa eu agradecer de saída quem está com a gente desde a reta final do TAD TC News, Gabriel Medina, Carol Souza, o nosso Andrezão também já estava aqui com a gente, e obrigado pela sua audiência, você que está participando hoje da nossa programação. Por favor, hein? Se tá aqui até agora e ainda não deixou o like, você está perdendo tempo. O seu joinha nos ajuda muito, nos ajuda de verdade a chegar de maneira orgânica para mais e mais pessoas, e por isso eu conto com você. Eu tenho certeza que a conversa de hoje vai ser especial, vai ser uma conversa que a gente vai falar muito com uma autora do livro Quebre o Teto de Vidro, que é a Karina Forlença. A gente vai falar muito a respeito das mulheres no mercado de trabalho e dos desafios que elas têm que enfrentar todos os dias para conseguir um protagonismo cada vez maior. A Karina relata um pouco das suas experiências, né, dentro do mercado, como surgiu esse livro, e tem muito insight legal, tem muita coisa bacana para você que está nos acompanhando, investidora, para você, investidor também, aprender a lidar cada vez melhor com as situações, certo? Pega esse conteúdo, pega esse link, envia aí, tá bom? Para sua sobrinha, para sua filha, para todo mundo aí, sobrinho, filho também, para todo mundo que quer ouvir uma conversa importante sobre mercado de trabalho, certo? Karina já está conectada junto com a gente? Ô Karina, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo também. Prazer, viu? Bem legal estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, obrigado pelo espaço na agenda. Eu estava agradecendo a Karina aqui nos bastidores, né? Vou agradecer também publicamente. A gente tentou marcar essa conversa algumas vezes, às vezes de um lado, às vezes do outro, a agenda não dava, mas finalmente chegou o dia. Pois é. Hoje deu. Ô Karina, eu gostei muito do nome do seu livro, e ele é um nome, ó, eu tô com um livro aqui, deixa eu mostrar, ó. Quebre o Teto de Vidro, né? Eu sou o tipo de pessoa que quando lê, eu saio fazendo anotações, saio marcando aqui, ó. Antes eu marcava tudo, agora eu tô tomando um pouco mais de cuidado assim, marco realmente, porque senão às vezes eu marco e falo, mas o que eu marquei isso aqui mesmo? Então eu fiz várias anotações, eu não consegui chegar até o fim do livro, mas teve várias coisas legais que eu fui marcando aqui, ó, e vou terminar, falta pouco para eu conseguir terminar, eu achei muito legal, e esse aqui eu já prometi que vou dar de presente para Duda Lopes, que apresenta o Almoço de Negócios, que é um programa que a gente tem todos os dias aqui na TC News. Ela faz o programa junto comigo, eu falei, ó, esse aqui é seu de presente, então eu falei, deixa eu terminar, hoje à noite eu acho que eu já termino, falei, amanhã eu já te dou esse de presente. Poxa, se eu soubesse, eu mandava um pra ela também. Posso mandar pra ela também. Não, mas conhecimento é bom que sim, eu li, gostei muito. Agora eu tenho certeza que também ela deve dividir isso com a família dela, com a mãe dela, que acompanha sempre o nosso trabalho também. E certamente a gente vai ter várias oportunidades, inclusive para você conhecer a Duda, a nossa TC News aqui, os nossos estúdios em São Paulo. Agora, Karina, eu estava comentando sobre o nome do seu livro, né? E eu gostei, porque logo no início você explica de onde você tirou esse nome aqui, ó. Quebre o Teto de Vidro. É uma expressão que surgiu em 1978, que é teto de vidro invisível. Queria que você falasse um pouquinho do porquê da escolha desse nome aqui do livro. Tá. Teto de vidro, na verdade, ele é uma forma, digamos assim, simbólica, né, de representar os obstáculos e desafios que não estão necessariamente descritos, mas que todas as mulheres enfrentam na carreira, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de números, a gente vê que tem muitas mulheres já para e passo, né, com homens, em número de homens e mulheres entrando na carreira, mas conforme a gente vai subindo para posições mais de liderança, mais sênior, a gente vê menos mulheres. Então, o que a gente começa a interpretar é que existem aí tetos de vidro invisíveis que fazem com que a gente pare em uma determinada altura da carreira e não consiga prosseguir, e não consegue identificar geralmente o porquê, né? E por isso o nome do livro. O livro se pretende ser um manual para te ajudar justamente a identificar, articular e enfrentar esses tetos de vidro para quebrá-los e você subir na sua carreira sem vender a sua alma ao diabo. Ô Karina, eu falei que o livro reúne a sua experiência profissional, mas para além disso, reúne também a experiência que você colheu conversando com outras executivas, com outras mulheres também. Um pouco de tudo isso está aqui
A gente está falando de quase 190 páginas que tem a publicação, certo? Sim, isso mesmo. E dentro dessas conversas, algo te surpreendeu nesses relatos que você teve depois que você começou esse trabalho de consultoria? Teve alguma coisa que você falou, nossa, isso comigo nunca aconteceu? Ou, em guardadas proporções, aqueles relatos que você acompanhava também, você acabou passando isso na pele durante as suas quase 3 décadas de experiência no mercado? Fala assim não, meu filho, que eu lembro que eu tenho mais de 30 já, olha aí. O livro acho que fala 25, não é? Mas é a experiência. É a experiência. Eu comecei a trabalhar, trabalho infantil. Muito boa a tua pergunta, porque o que acontece? Eu vejo exatamente o contrário, né? Que todas nós passamos por um certo momento de cegueira, né? Que nos impede de crescer, né? Então a gente, geralmente é assim, o que eu chamo de ciclo da insegurança. A gente trabalha, a gente recebe bons feedbacks a respeito da nossa capacidade técnica e operacional, né? E sempre tem um mas, né? Não está pronta para uma posição de liderança, por exemplo, né? Ou não tem nem o mas, e aí trazem uma outra pessoa com menos experiência para chefiar essa pessoa, sendo que ela é a que mais tem experiência, às vezes, na área inteira, né? Geralmente essa pessoa recebe mais responsabilidade do que promoção, reconhecimento, aumento, etc. Né? Então, quando a gente fala, né, dessas caminhadas, né, dessa jornada, eu vi muito isso. Né? Então, quando eu gosto de me apresentar, por exemplo, como a ex-executiva de alto talento que estava sendo preparada para substituir o seu chefe, que já era no número 2 de uma das maiores empresas de telecomunicação do mundo, quando foi demitida ao invés de promovida. Né? E aí você relata isso no livro, né? Exato. E eu falei assim, nossa, mas o que eu fiz de errado? Eu vesti a camisa, eu trabalhei bastante, eu me dediquei, eu fui muito sincera. Aliás, esse é um parênteses que, se der, a gente explora depois, né? A questão do sincericídio, que eu sempre falo para as minhas alunas, né? Tomar cuidado. E estava apontada, né, para subir efetivamente, estava no pipeline de sucessão que a gente chama, né, ou seja, preparada para fazer uma sucessão importante e, puf, sumiu. Né? Então, eu vi isso, né, acontecer com muitas das minhas clientes, até quando eu nem atendia como coach mentor executiva de mulheres, né, isso eram, as mulheres me procuravam falando assim, olha, eu não consigo mais crescer, eu não consigo mais subir. Né? E aí, quando eu fui escrever o livro, eu ia fazer 20 entrevistas com pessoas que eu não conhecia, mulheres que eu não conhecia, porque eu justamente queria entender qual era o universo de outras mulheres que não fosse só o das minhas clientes, das minhas amigas, das minhas alunas. E eu vi a mesma história acontecendo, do tipo, eu não sei porquê, eu não sou reconhecida efetivamente, eu recebo tapinha nas costas, eles falam que meu trabalho é importante, eu não sei mais o que tem de errado comigo. Porque essa é a pergunta que a gente mais se faz. Né? O que está faltando em mim? Então, a gente, coletivamente, a gente foi ensinada, né? Vocês também, os homens, né? Isso, de maneira geral, a gente vive numa sociedade que ensina pra gente que o esforço, que a dedicação, enfim, trabalhar muito vai render frutos. Né? Mas o que acontece é que, uma determinada hora da carreira, isso não rola mais. Não adianta só você trabalhar. Então a gente fica num momento assim meio cego. O que eu faço agora? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Então, esse ponto comum, né, esses pontos em comum, eu vi o tempo todo, inclusive comigo. Né, porque quando eu comecei a entender o que tinha acontecido de errado comigo, eu já tinha saído da corporação fazia muito tempo. Né? Então, de falar assim, nossa, mas eu até agora não entendi. Sabe aquela demissão que as pessoas da empresa ficam assim, meu Deus, o que aconteceu? Sim. Por quê? Ninguém entende? Né? E muitas das minhas alunas, muitas das minhas clientes saem da empresa nesse mesmo estado, sem saber por que não foram promovidas, sem saber por que uma pessoa veio no lugar dela, sem saber por que elas estão respondendo para uma pessoa que tem menos capacidade, ou experiência, ou formação. E aí a gente fica fazendo tentativa e erro. Não dá certo, geralmente a gente vai fazer um outro curso, ou outra formação, ou trabalha mais, se dedica mais, e continua recebendo o mesmo tipo de feedback. Não, você é boa, mas não está pronta ainda para uma posição de liderança. Então, muito comum, né? Muito comum, e isso me acordou, inclusive, para ver, putz, realmente não era só comigo.
E isso foi um alívio, inclusive, né, de saber que não era só comigo, porque a dor de uma demissão acho que é uma dor muito grande e que a gente termina ficando com ela muito dentro. Mas foi muito importante para mim e acho que para até minhas seguidoras, elas mandam muitas mensagens dizendo, poxa, eu achava que era só eu. Mas quando eu comecei a escutar os teus vídeos e ouvir o teu podcast, etc., eu vi que é algo do feminino, né? O posicionamento do gênero na sociedade, o papel da mulher, como a gente foi criada, etc. Karina, no início do seu livro, pensando em cargos de liderança, mostra que a situação no nosso país, ela está mudando. Não quer dizer que está boa, excelente ainda, mas que há uma mudança. Então vou começar com uma notícia boa, aquela história assim, qual você quer primeiro, a notícia boa ou a má? Eu vou começar com a boa, e Tá depois bom. eu venho com a ruim na sequência. Então assim, ó, no finalzinho da página 19, começo da 20, você cita o relatório da International Business Report. E esse relatório ouviu 250 empresas brasileiras. Dessas 250 empresas, só 6% afirmou que não tem nenhuma mulher em cargo de liderança. Esse número 6% é consideravelmente abaixo do Japão, onde 48% das empresas afirmam que não tem mulheres em cargo de liderança, 33% da Coreia do Sul, 22% da Grécia. E quando a gente olha a média global, que é de 10%, o Brasil também está melhor. Está melhor que a América Latina, que é 11%. E só como base de comparação, você também escreve no livro, que em 2015, esse índice, que hoje é de 6%, chegou a 57%. Então a gente não está falando de tanto tempo assim, menos de 10 anos, mais da metade das empresas falavam, né, respondendo às pesquisas, que não tinha nenhuma mulher no cargo de liderança. Hoje no Brasil, 6% diz que não tem. Então é uma mudança importante que a gente precisa olhar também e reconhecer que isso existe. Essa é a notícia do lado bom, ô Karine. Daqui a pouco eu trago a outra. Mas isso aqui, acho que de alguma maneira, enquanto sociedade, e pensando também em empresas que olham cada vez mais para uma sociedade que é composta majoritariamente por mulheres e depois por homens, me parece que há aqui um certo grau de evolução, você concorda? Sem dúvida, a gente está evoluindo, né? A gente evolui, como é que eu diria para você, residualmente. Não em progressão aritmética nem em progressão geométrica, né? Então, fazendo a mesma analogia que você fez, tem uma boa notícia e tem uma não tão boa notícia, né? Porque o que a gente vê é que a gente evolui, mas não na potência que a gente tem, não na possibilidade que a gente tem, né? Saiu uma matéria essa semana na Forbes sobre o perfil dos CEOs e conselheiros no Brasil, né? Vou te dar uns números, tá? 34% dos CEOs têm uma década de experiência nessa posição, 61% foram promovidos internamente, 46% estão de 1 a 5 anos no cargo atual, 79% têm experiência como conselheiro de administração, 81% das posições são ocupadas por profissionais de engenharia, administração, etc. 59 anos é a idade média das pessoas e 95% são homens. Tá vendo? Assim, o caminho tá mudando, só que ainda tem uma longa jornada que precisa ser percorrida. E não era nem esse o ponto que eu ia trazer, né, da notícia que agora não é uma notícia boa, quando a gente pensa em avanços que a gente pode comemorar. Porque aí a gente passa aqui 3, 4 páginas do seu livro, e aí diz o seguinte: segundo essa mesma pesquisa, mulheres em posições de liderança têm salários 34% menores do que os homens, realizando as mesmas funções e ocupando os mesmos cargos. Já em funções como gerente, diretor, elas chegam a ganhar 24% menos do que os homens. Isso ainda existe e muito. Homens e mulheres na mesma função, com salários diferentes, com a tendência de que o homem ganhe mais. Isso existe muito, Karina. Sim, muito. Muito, a gente chama de pay gap. Eu faço parte de um comitê no Grupo Mulheres do Brasil que chama Comitê 80 em 8. A gente queria diminuir, né, em número de anos o fechamento desse pay gap, que é previsto, né, que tem alguns estudos que falam que a gente precisaria de 80 anos no ritmo que a gente está hoje para fechar essa diferença,
né? E a gente chama de 80 em 8 porque a gente queria diminuir de 80 para 8 anos. Né? E a gente não vê muitas evoluções nesse sentido. Tá? A gente percebe que tem, por exemplo, algumas questões relacionadas a posicionamento, mas também tem muito a ver com a questão de saber negociar, e não só saber negociar e pedir para negociar, mas como também ser ouvida, né, nas negociações. Então a gente sabe que, por exemplo, um cara que entra numa vaga, se ele estiver se sentindo, por exemplo, sei lá, 60% pronto para esse cargo, ele vai negociar como se ele fosse 100% preparado para a vaga, e a empresa, a gente, né, de maneira as pessoas da empresa vão acatar isso, porque no caso dos homens, a gente tende a contratá-los pelo potencial. No caso das mulheres, elas se candidatam quando elas estão 120% prontas, e ainda assim elas têm que se provar. Então, eles são contratados a priori, eles conseguem salários melhores, elas entram com a mesma qualificação, mas tendo muito mais experiência que o mesmo cara, né? Tipo assim, muito mais estofo, mas elas não têm a mesma credibilidade só porque são mulheres. Isso é estudo, tá? Você sabe que eu te ouvindo aqui, eu posso falar que eu vi isso acontecer. Eu moro com a minha namorada e ela recebeu o convite para ocupar o cargo de gerência onde ela trabalha. Ela trabalha com marketing. E aí, conversando, ela, pô, feliz, tá? Ela, meu, mas será que eu tô preparada? E eu falava, meu, não é porque você é minha namorada, mas você é muito boa no que você faz, meu, você tá preparada. Assim, como que você não tá preparada? O pessoal fez o convite porque também acreditam que você está. E aí, eu assim, sempre achei ela muito confiante no trabalho dela. E aí, quando ela falou isso, eu falei, nossa, mas como que ela duvida? Sabe, assim, deveria ter vindo antes essa oportunidade. Aí foi lá, aceitou e já tá uns 2, 3 meses exercendo a função. Mas isso que você comentou, eu vi acontecendo lá em casa. A gente tem mesmo essa dificuldade, né, eu não diria de autoconfiança, mas é de uma autopercepção de valor. Geralmente, quando chega para mim uma mulher que passa por uma entrevista para fazer um programa de mentoria comigo, o que eu mais ouço é isso. O que elas querem? Elas querem ser reconhecidas. Aí eu pergunto assim, mas ser reconhecida como? Ah, não sei, porque eu nunca pensei em chegar lá em cima. E aí eu falo assim, mas você quer ser reconhecida como? Volto à pergunta. Não, eu quero ser ouvida, eu quero ser respeitada, eu quero ser escutada numa reunião, eu quero que a minha opinião valha, né? Me chamem para as coisas onde eu sou especialista, respeitem o que eu falo. É isso que eu ouço. Né? E aí daí a gente pode puxar algumas coisas. Fala, poxa, a mulher tem mais experiência até do que um cara na mesma faixa de idade, digamos assim, mas o sistema, né, faz com que ela creia que ela não está pronta o suficiente. Ela fica sempre em autoquestionamento, né? Então, eu só quero ser reconhecida, mas eu não quero subir, tá? Não quero ocupar um lugar na liderança. E quando ela quer ocupar esse lugar na liderança, ela tem que se provar muito mais. Muito mais. Né? Por isso que a gente recebe mais responsabilidade do que mais dinheiro. Né? Karina, aí aqui eu quero abrir 2 parênteses, porque a nossa audiência é rotativa, então desde que a gente começou a conversar aqui há cerca de 15 minutos, certamente tem novas pessoas que não acompanhou o início, né, do nosso bate-papo. A Karina é autora do livro Quebre o Teto de Vidro, deixa eu mostrar aqui para você, e a gente está conversando um pouco sobre o mercado de trabalho com foco, né, nas mulheres. E aí, eventualmente, deve ter algum homem participando aqui, algum pai, algum tio, algum avô, e falar assim, pô, mas o que eu tenho a ver com isso? E quando a gente pensa que nós não temos nada a ver, me parece que é um pensamento muito errado. Então, por exemplo, estou aqui, vou citar o André, que é o nosso operador. O André é pai, tem 2 filhas, certo, André? Então, o André ouvindo isso, por exemplo, que você está falando, tenho certeza que como pai, ele se preocupa com as filhas que estão chegando agora, ali na reta final do ensino médio, vão começar uma faculdade, daqui a pouco, estão no ambiente profissional também. Por que é importante para os homens, não apenas os pais que têm filhas, mas para qualquer um, discutir, tentar aprender, evoluir nesse caminho também? Por que o seu livro não é apenas para mulheres?
Eu ouvi isso de uma CEO, inclusive, de uma cliente minha, que ela falou assim, olha, eu acho que o seu livro serve para todo mundo. Né? Que minha paixão são as mulheres. Sim. Mas esse é um livro que serve para todo mundo. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é que, assim, a gente já percebeu que como a gente vem funcionando como mundo, não está dando muito certo. Algumas pessoas estão dando muito certo, mas a gente tem visto aí muitas questões sociais, ambientais, econômicas, de saúde até mental global, saúde física, que a gente percebe que o modelo que a gente tinha vigente da forma, né, de operar, que é essencialmente masculina, né, ou seja, um macho alfa lá em cima e uma camada de ministros e o resto de servos, né, digamos assim, com foco único e exclusivamente na manutenção desse cara nesse lugar continuamente de poder, né, de alfa, ela privilegia alguns, mas não todos. Né? E assim, não estou falando de socialismo nem comunismo, não é isso, tá? Mas o que a gente sabe, né, por estudo também, é que quando você tem uma diversidade, né, dentro do seu board ou dentro da sua companhia, por exemplo, você também tem uma diversidade de opiniões, uma possibilidade de inovação diferente. A gente já sabe, por exemplo, que por estudos, né, que mulheres que administram a parte financeira de uma empresa, elas têm muito menos apetite por risco e por isso elas conseguem trazer resultados melhores a longo prazo para as companhias, né, para a empresa. A gente sabe também que mulheres que têm posição de diretoria, de maneira geral, em mais de 30%, se não me engano, de mulheres na diretoria com poder das empresas, trazem resultados de dividendos e de faturamento, de receita maiores do que quando você tem o mesmo tipo de pessoa comandando a coisa lá em cima, que geralmente é esse perfil que eu acabei de mostrar para você. É o cara branco, hétero, cisgênero, na faixa de 55, 60 anos, que é quem a gente vê no poder há muito tempo. Né? Então a gente está efetivamente numa época de transição, uma transição de era, né? Então é muito interessante a gente ver como as coisas vêm se comportando, inclusive, porque conforme a gente vai ocupando esses lugares, você vai vendo evoluções, mas você também vai vendo mais atritos, né? Por exemplo, mais feminicídio, mais recrudescimento das regras contra as mulheres em países que já tinham avançado em algumas políticas liberais para as mulheres, países que geralmente já são duros com as mulheres, como, por exemplo, alguns países árabes piorando nesse sentido, né? Claro que outros fazendo um caminho distinto, né? Mas quando eu penso em nós, mulheres, nesse lugar, e eu não quero ser a tal da feminazi que o pessoal fala, né? Mas tem muita mulher que fala assim, as mulheres na liderança, elas vão arrumar o que muitos homens fizeram, não? E eu não estou dizendo todo homem, tá? Nem todo homem, mas sempre um homem, sabe aquela história? Então, a gente está vendo que existe uma forma distinta de operar no mundo, de gerir negócios, que ela pode ser mais ampla, que ela considere outras variáveis que não só o lucro, não é? Mas como é que você gere o seu impacto social, o seu impacto ambiental, né? Quando você pensa só em si e só no lucro, você geralmente não considera o que você está fazendo no mundo, e as pessoas não querem mais isso, a gente não quer mais esse tipo de empresa, né? Ainda mais com as redes sociais, as gerações mais novas, elas cobram muito o posicionamento da empresa, mas eu não acho que é um processo fácil, tá? Eu acho que é um processo, assim, doloroso, até porque, um rápido parênteses aqui, o que eu vejo é que nós mulheres, a gente vem se preparando para ocupar determinados lugares, a gente tem muito acesso a ajuda, a serviço, para a gente se desenvolver e sair daquele lugar da modéstia, da síndrome da boa moça e conquistar um espaço para a gente no mundo, e os homens não. Os homens não buscam ajuda, os homens não buscam entender o que está acontecendo. Então, eu percebo que para os homens isso tem um estranhamento muito grande, né? Tipo, eu sempre tive aqui em situações de poder, sempre tive aí no topo, né, na cereja do bolo, e agora eu já não sou tão mais válida, o que eu faço com isso? E geralmente os homens não buscam necessariamente ajuda para isso, e aí isso termina virando outras coisas, né? Agressividade,
violência. Então a gente vê um aumento no número de violência contra a mulher, ao mesmo tempo que a gente vai avançando em coisas positivas. Então, por que um homem tem que ser um aliado? Porque o mundo vai melhorando para todo mundo e a gente tem que construir uma nova forma de conviver, onde a gente não é só mais um bibelô ou a rainha do lar, mas a gente é alguém tão potente quanto qualquer homem, quanto qualquer pessoa, mas a gente precisa ser escutada da mesma maneira que os homens. Karina, tem algo que você escreve no seu livro que, se eventualmente, se alguma mãe estiver acompanhando aqui o nosso produto, e certamente tem, né, porque a gente conversa todos os dias aqui na nossa audiência com algumas investidoras que estão sempre conectadas, que falam sobre a sua família, tem um trecho que você diz assim: muitas mães aceitam empregos abaixo de suas capacidades e necessidades salariais para terem mais flexibilidade de horário. Então parece que a flexibilidade de horário é como se fosse um bônus para compensar uma diferença salarial ou uma diferença de posição, uma vez que a profissional também é mãe. Isso aqui me parece que acontece com bastante frequência, né, Karina? Bastante. E é legal você trazer esse ponto, porque é algo que eu não coloquei no livro, mas que eu vejo no meu dia a dia, é que assim, a razão pela qual a gente vai sofrendo tanto para quebrar esses tetos de vidro é porque a gente não é nativa do sistema corporativo. As empresas nunca se adaptaram à chegada da mulher. Nunca. Inclusive, eu acho que não consideravam que a gente fosse ficar. Né? Seria uma substituição de mão de obra aí, mais ou menos qualificada, em função dos mortos e feridos nas grandes guerras. Né? Mas ninguém imaginou que a gente fosse ficar e que a gente tivesse potência para subir, capacidade, inteligência. Né? Então, quando a gente fala das empresas se adaptarem a gente, primeiro entender que a gente gera filhos. E que a gente continua tendo que criar os filhos. E que esse é um projeto que, por exemplo, em número de horas, você amamentar um filho por um ano, é o mesmo número de horas de você trabalhar durante um ano por 40 horas por semana. Então, como é que você faz dois projetos tão grandes acontecerem se você não tiver a flexibilidade de horário, por exemplo, para você amamentar, para você cuidar, né? Para você acompanhar o crescimento dessa criança? Então, outra coisa é que a gente não tem políticas públicas, né, e que ofereçam, garantam apoio de qualidade para mães que trabalham, seja creches, escolas de boa qualidade. Não tem. Não tem. É a mãe que se vira. E no Brasil a gente está falando de um número muito grande de mães solteiras. Né? Então, também não temos, por exemplo, uma política que a gente tem, por exemplo, na Suécia, em países nórdicos um pouco mais desenvolvidos, que é uma licença paternidade obrigatória, paga e de longo prazo para o pai. Não tem. Aqui a gente não tem acho que 5 dias para o pai, uma coisa assim. Né? Então, você vê, sobrecarrega a mulher de qualquer jeito, né? Porque a gente tem que dar conta da carreira, dar conta da casa, dar conta do casamento, dar conta quando tem casamento, né? Ou criar solas, sem apoio. É como se a gente fingisse que a mulher não está trabalhando no mercado de trabalho ou que ela não tem necessidade diferente. As empresas estão evoluindo nesse ponto, na sua avaliação, Karina? Ou ainda não? Temos alguns bons exemplos, sem dúvida nenhuma, né? Mas são exemplos daquelas empresas que são as que a gente chama de influencers. Né? As empresas que quebram determinados paradigmas e que começam a criar mais condição para que nós mulheres possamos crescer e se adaptam um pouco mais. Tá? Elas geralmente são aquelas que vão emanando novas formas de trabalhar no mundo, né, para outras empresas menores, mas é muito raro. Eu não acho assim tão frequente que você fale assim, nossa, mudamos o mercado de trabalho. Não, na hora H é assim, você chega de licença maternidade e você recebe seu bilhete azul. Isso acontece, direto. Né? Tem uma pesquisa, inclusive, aí no livro que eu falo sobre isso. Uma pesquisa que fala que 50% das mulheres deixam a carreira em até 2 anos depois de terem filho. Eu li isso. Eu li isso aqui no seu livro. Então não é um problema nosso, é um problema de um sistema que não previu que a gente fosse ficar. Então,
vamos lá, né? Preciso do manual desse jogo para poder vencer, eu preciso saber quais são as regras desse jogo, já que eu não sou nativa, e vocês também precisam se adaptar, né? O meu livro, ele se pretende como esse manual que não nos deram, né? Não nos deram. Agora, existe também uma necessidade das coisas mudarem de dentro para fora, não só nós mulheres, fazendo a nossa parte, aprendendo a crescer, aprendendo a quebrar teto de vidro, né? Mas também o sistema precisa mudar para que a gente exista na nossa totalidade, né? Karina, você falou no começo da entrevista a questão do sincericídio. Falou, ó, a gente pode até tratar sobre isso ao longo da conversa. Eu acho que é um bom momento, né? Eu tenho aqui outros 2 trechos que eu separei do livro pra gente falar, mas eu queria muito te ouvir sobre isso também, por gentileza, né? Na página 39 do seu livro, você fala assim, olha, 99% das mulheres com quem converso, sejam clientes, amigas ou desconhecidas, que também que assistem, né, às suas palestras, acreditam plenamente que um bom trabalho fala por si mesmo e vivem esperando que o reconhecimento venha apenas em função disso. Teve uma vez, foi o meu primeiro trabalho, eu era estagiário. Estagiário não, eu já entrei como, a função era rádio escuta, essa função não existe mais, só que em rádios tradicionais, você tinha o rádio escuta, que basicamente faz o que o nome sugere. Eu ficava escutando rádios da concorrência e alguns canais de TV também para falar, eles deram essa matéria aqui, nós não temos isso. Aí eu ia lá pro meu chefe, saía correndo e falava, olha, a CBN falou isso daqui. Eu trabalhava na Jovem Pan, né? Ah, a Jovem Pan não tem. Ó, o pessoal lá na Band News tá falando tal coisa, a gente tem isso. E aí o chefe lá, na época o editor, avaliava. Ah, isso aqui tem, vai pro ar daqui a pouco, puxa, isso não tem, a gente precisa fazer. Então é a função mais básica quando você entra para trabalhar em rádio. Não tem mais essa função hoje em dia, pelo menos, né, Andrezão? Eu não ouço mais, assim, você entra em outras funções. Mas no início, quando eu comecei, ainda tinha o rádio escuta, já estava quase que na reta final dessa função. E aí, um chefe lá me pediu um relatório. E ele falou, preciso desse relatório até 4h30. Falei, pô, tava lá na primeira semana, falei, vou fazer bonito. Eu terminei o relatório, assim, 1 hora antes. Fui lá e deixei na mesa dele, só deixei assim, pum. E aí, meu horário de ir embora, sei lá, 7 horas da noite, estava saindo, me encontrei com ele. E graças a Deus que eu me encontrei com ele. Porque ele falou assim, ô Vini, pô, te pedi o relatório e você não fez, né? Aí eu falei, não, fulano de tal, eu deixei o relatório na sua mesa, era 3 da tarde. Você pediu para 4h30, eu fiz antes. Aí ele falou assim, ó, deixa eu te contar uma coisa. Quando você faz um trabalho, né, avisa que você fez o trabalho, porque eu não vi, não foi porque eu não quis, é assim, na correria, eu vi algumas coisas na minha mesa, achei que eram outras coisas, não reparei que era o seu relatório, já tava pensando que você não tinha feito. Falei, ainda bem que eu me encontrei com ele, que de saída ia ficar uma má impressão, ela tava na minha primeira semana. Então ali eu falei, olha, não basta só trabalhar bem, as pessoas precisam saber que você trabalha bem. E aí, pra mim, o lance tá no equilíbrio entre você não se tornar um puxa-saco chato pra caramba, alguém muito que tem um ego enorme pra ficar toda vez falando do seu próprio trabalho, mas encontrar a medida de ter um bom marketing pessoal pra falar assim, olha, você me pede uma coisa, eu faço dentro do prazo e faço bem feito. Então é isso que eu comecei ali naquela primeira semana de Jovem Pan a pensar que eu tinha que buscar, só pra dividir um pouquinho de algo que aconteceu comigo também, Karina. Eu acho ótimo. Mulheres aprendam, assim, ouçam, porque é exatamente isso que eu falo para elas, né? A gente tem, vou entrar na questão do sincericídio, é muito interessante, né? Porque a gente é criada, né, para a gente ser modesta, sincera, né? E que a sinceridade, ela é equivalente à honestidade, né? E quando eu sou honesta, eu estou fazendo com primazia o meu papel. Tá? E aí, o que a gente vê? Que a mulherada não sabe o limite disso. Tá? O que eu vejo sincericídio é você falar aquilo que está na sua cabeça porque você acha que é certo. Né? Por exemplo, vou te contar uma situação. Né? Eu estava numa época com 2 áreas embaixo de mim de marketing, também offline e online. Né? O offline, cara, não estava gerando mais muita coisa. E aí chegou o cara que era o gestor, né, de online e falou assim, no meio de uma reunião de planejamento anual, tá? Falou assim, vou desenhar aqui. Desenhou no quadro o desenho das 2 áreas e riscou a área de offline na frente da gestora de offline. Essa área aqui tem que sair.
Essa área tem que sair, cara. Isso tá gerando muita despesa. Não tem nada a ver, cara. A empresa vai se afogar, vai se lascar. Era uma startup. Cheguei para ele e falei assim, meu irmão, meu querido, vamos lá, né? Não seja sincericida, né? Porque o que terminou acontecendo é um super mal-estar com todo mundo, né? A partir, assim, a noção de que ele não tinha autocontrole, né? Essa inteligência emocional corporativa para saber onde ele tá, cara. E ele não pode sair falando essas coisas para qualquer pessoa sem achar que vai ter consequência. Né? Não é assim que fala. Né? No final das contas, tivemos muita dificuldade de manter essa pessoa no time, saiu, e ele estava certo no final. Né? A gente sabia que o offline estava errado, estava ruim, e a gente já estava em processo de avaliação disso. Mas isso já estava na autogestão. Né? E aí, essas pessoas fazem muito isso. Esse caso é um caso de um homem, mas muitas mulheres fazem muito isso, do tipo, elas apontam aquilo que é super relevante e que vai trazer resultado, ou vai deixar de trazer prejuízo, ou vai preservar, sei lá, a integridade das pessoas, como com um fim daquilo em si. É o que eu chamo de pessoas puristas. As sincericidas, elas são puristas, elas acreditam que aquilo que elas estão falando é a melhor coisa a ser dita, porque ela é limpa de interesse pessoal. É o melhor para a empresa, então estou fazendo certo. Né? Mas o que acontece? Ela termina sendo vista como alguém que não tem capacidade de jogar politicamente, que não tem inteligência emocional, que não tem autocontrole, que é uma super justiceira, é uma chata, né? Uma pessoa deslocada, sem noção, né? Sem noção. Diz assim, cara, você não fala uma coisa dessa. Né? E geralmente são essas pessoas que falam assim, você é muito boa tecnicamente, mas você não está pronta para ser uma líder. Né? E pode ser que essa pessoa esteja certa, mas se tornar a mensageira da má notícia, ou denunciar, né, ou ser super defensiva dos pobres e fracos e oprimidos na corporação, vai te construir um posicionamento e uma imagem. E geralmente o que eu vejo é isso, assim, bate direitinho. Ah, Karina, eu estou na mesma empresa há 7 anos, a última vez que eu fui promovida faz 5. Ah, você estava em que posição? Ah, analista, coordenadora, agora eu atuo como diretora, mas eu não fui promovida, então eu sou gerente. Aí você vê que quanto mais alto, mais a pessoa precisa ter jogo de cintura e saber jogar o jogo político. E o sincericídio mata a sua capacidade, né, de ser vista como alguém que é líder e autoconfiante e controlada e que entende o jogo. Né? É o que eu falo para todas as minhas alunas. O antagonista do jogo político corporativo é o sincericídio. É a sua declaração de que você não sabe onde você está, que você é uma bocuda trouxa, porque as empresas não apreciam isso, ao contrário, né? E não gera vínculo nem gratidão, gente. A gente acha que a gente fazendo isso, a gente vai receber um baita feedback, que a gente vai ser reconhecida. Não acontece. Não acontece. Aí você vai mandar embora e não sabe por quê. Que é o meu caso. Era o meu caso naquela época. Né? Eu entendi que eu era sincericida muito tempo depois. E muito provavelmente foi por isso que eu fui mandada embora. Não por minha capacidade técnica, mas por minha falta de traquejo político. Que não tem nada a ver necessariamente em ser um puxa-saco. Tipo, não tem a ver, é postura. Nós estamos falando de postura profissional de alto nível, postura profissional de liderança. Né? E é isso que a gente tem que aprender. E é isso que o livro, né, se pretende. Né? É muito legal. E até para ajudar, né, as pessoas que precisam caminhar nesse sentido, evoluir nesse sentido, você tem o método Empodera, que eu achei muito legal. Aí a gente vai passar agora aqui, né, por um verdadeiro jogral que tem no livro. Você sacou, né? Antes disso, tem aqui, ó, o método Empodera. De certa forma, as pirâmides hierárquicas modernas, que representam um tabuleiro do jogo corporativo, eternizam algumas ideias sobre poder, enquanto as pirâmides egípcias tornaram seus faraós imortais.
Enquanto as pirâmides egípcias tornam seus faraós imortais, as pirâmides corporativas eternizam formas de trabalhar. Então, aquele jeito lá que a gente está acostumado com essa tradição, né? Aí você criou o método Empodera. Empodera significa... Então, acho que aqui dá pra gente ir 2 letrinhas por vez, pra gente também não esquecer o conceito. Ó. E, estabeleça sua base de apoio. M, mapeie o que é relevante. Vamos comentar aqui sobre esses 2 tópicos, por gentileza, Karina. O que é estabelecer uma base de apoio e a importância de mapear o que é relevante dentro do seu segmento profissional? Quando a gente fala de mapear uma rede de apoio, é a gente construir o tal do networking estratégico. Né? Geralmente a gente faz amizades no trabalho, a gente se baseia no que os colegas estão dizendo, nossos pares, né? Ou a gente tenta ser muito legal com a nossa equipe e a gente às vezes esquece que essas pessoas não vão te promover. Né? Então você tem que ter uma rede de pessoas influentes, né? E que gostem de você do teu lado, para abrir porta, para te defender de puxada de tapete, para te aconselhar. Né? E isso geralmente a gente faz com pessoas que estão acima da nossa chefia direta. Né? E se tiver, mais acima ainda. Então nós estamos falando de chefe, do chefe ao chefe da chefe, né? E os seus pares, não os seus pares, mas quem está no primeiro andar e no segundo, enquanto você está no térreo. Né? Quando a gente está no... Eu sempre brinco com as minhas alunas, falo, gente, a gente vai falar de formação de rede de apoio, né? A gente vai falar de fazer networking estratégico, por onde vocês começam? Pelo térreo mesmo, eu faço essa brincadeira do prédio, né? Que é um prédio com alguns andares e 2 puxadinhos. Então, quem está do nosso lado são nossos pares, quem está no S1 é a nossa equipe, quem está no primeiro andar é a nossa chefia direta, do lado, chefes dele ou dela, né? E no segundo andar, e terceiro andar e assim sucessivamente. Né? Então, o que eu falo é que a gente está sempre olhando para o lado e para baixo. E não está olhando para cima. Óbvio, tem uma lógica nisso. Né? A gente fala da equipe ser a sua fundação. Mas não é ela que vai te promover. Não é ela que vai te canetar. Então, se você, por exemplo, não tivesse feito o que você fez com o seu, né, empregador lá, você está ferrado. É esse cara que te promove. É esse cara que te blinda, é esse cara que te abre porta, ou não. Né? E essa é uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que os pares não necessariamente vão promover, ao contrário, eles podem ser competidores em algum momento, concorrentes, né? Porque não esquece que a pirâmide é assim, né? Vai afunilando. Vai afunilando, tem gente que vai ter que sair na cotovelada ali, né? E pode ser você, né? Já acontece, a gente sabe disso. E identifique o que é relevante, assim, quais são os assuntos que são realmente importantes, com os quais você tem que se alinhar e incorporar, inclusive, na sua linguagem, para você ser vista como alguém estratégico. Né? Então a gente perde muito tempo falando de coisa operacional e focando no operacional, sendo que tem projetos importantes, ou assuntos importantes, ou temas importantes, que você poderia estar contribuindo para resolver e ser vista como alguém estratégico que resolve os problemas reais da companhia. E a gente geralmente perde essa oportunidade. Então, é o tal do sobre o que eu vou falar, quando eu vou falar de mim. Né? Então, a gente pode fazer uma brincadeira com você, né? Assim, você tinha apesar de ser uma função júnior, era uma função super importante. Sim. Né? Mas tem gente que não está numa função tão importante. Como é que a gente faz? Né? Como é que contribui para isso? Né? Então você tem que estar ligado no que é importante para você se alinhar e, inclusive, usar as mesmas palavras para se referir ao problema e como você resolve. Boa! Olha, então, estamos falando aqui sobre o método Empodera, já foram as letras E e M. Na letra P, priorize o que é estratégico. E na letra O, organize seu time de confiança. Acho que essa questão da estratégia, um pouquinho você já abordou nesse tema anterior. Eu não sei se você quer trazer algum complemento, Karina, mas nesse ponto aqui, de organizar seu time de confiança, me parece que é diferente dessa rede de apoio que você citou lá no começo. Porque na rede de apoio eu estou olhando para cima, né? Quem que eu consigo criar esse networking, essa relação importante profissional para cima. Quando você diz aqui em organizar seu time de confiança, o que na prática significa isso?
Eu falo que um time de confiança é um time de alta performance, é um time 2C, né? De alta capacidade e de alta competência e de alta confiança, né? Acontece muito da gente ter pessoas ou muito júniores, não estão preparadas para o desafio que você tem, e não ter pessoas que não só não dão conta, mas não são de confiança mesmo, ou seja, escondem informação, sabotam, atrasam, né, coisas que deveriam ser entregues. Então, o que a gente vê aqui é que os tratamentos são diferentes. Quando a gente olha para cima, a gente está falando de relacionamentos estratégicos dentro de um contexto de você fazer com que o seu trabalho e o trabalho da sua equipe cheguem nessas pessoas. A sua equipe tem que fazer bem o trabalho, né? Então, a gente tem que ter muita clareza de que a gente tem as pessoas certas do nosso lado para que você tenha mais tempo para fazer esse networking para cima. Senão, se você ficar no operacional cuidando de uma equipe júnior, que tempo você vai ter? Bem legal. Essas próximas 2 letrinhas que tem aqui, isso aqui a gente poderia fazer um podcast só sobre essas 2 letrinhas, que é o delegue com critério e o espalhe seus resultados. Essa do espalhe seus resultados, a gente falou um pouquinho, eu aprendi sobre isso na prática, assim, é muito importante. E o delegue com critério, delegar é uma arte, não é, Karina? Nossa, e vou te falar, viu, é dureza. Porque uma das coisas mais difíceis que a gente vê como mulher, né, é a gente, primeiro, priorizar a nossa carreira, priorizar a nós mesmas, ao invés dos outros, né, ao invés de cuidar dos outros. E quando eu vou delegar, eu tenho dificuldade de tirar alguma coisa da minha mão, ou eu sou muito centralizadora, ou se a equipe é muito júnior, eu tenho que refazer o trabalho, né? Então, você fica nesse lugarzinho aí do tipo, como é que eu abro mão disso daqui, que eu sou boa no fazer, né? Eu já sou boa no que eu faço, e para quem que eu delego? E aí no livro você tem a tabela, né? A fórmula que eu use, para quem você delega, como é que você mapeia essas pessoas na sua equipe que tem mais condição de receber uma tarefa mais estratégica, outra menos estratégica, quem pode te substituir numa reunião, quem pode tocar um projeto sozinho, enfim. Então, é muito importante a gente aprender essas 2 coisas, né? A equipe de confiança, a gente saber priorizar a gente, né? De acordo com o que é de fato estratégico, ou seja, ter uma régua aí, uma barra, e a gente conseguir delegar para a gente, de novo, ganhar mais energia e mais tempo para a gente fazer o que só a gente faz, que é acessar os andares de cima e os 2 puxadinhos, que são clientes, fornecedores e mercado, que podem ser pessoas muito importantes também para o seu networking. Muito legal, muito legal. O capítulo 9 do livro é o delegue com critério. Aí você tem um detalhamento desse ponto que a Karina está apresentando aqui. Eu anotei muito, nossa, eu risquei um monte de coisa aqui, foi no capítulo 6, ó, né, que é o mapeio, sabe o que eu quero, relevante. Vini? Eu quero uma foto. Tá de bom. Algumas páginas suas, assim, porque eu quero ver isso. Isso nossa, é muito legal. É porque assim, eu tô lendo o livro pra nossa conversa, eu vou anotando o que é mais importante pra não esquecer. E aí tem um outro caderninho aqui que eu anoto e falo assim, ó, lembrar, isso aqui é fundamental, não pode esquecer mesmo. Aí eu vou anotando aqui. Que legal, viu? Que bom que você gostou, mas não adorei. tem como, né? Assim, pô, a pessoa... Falei, não posso não ler um livro que a pessoa teve o trabalho de escrever e dar a gentileza de estar aqui, né? Tendo a conversa, não, tem que ler o livro. Ô Karina, nessa reta final do nosso bate-papo, vamos falar aqui das últimas 2 letras da palavra empodera, que é o método que você desenvolveu. Então tem aqui, reúna-se com inteligência e apresente com assertividade. Acho que aqui também a gente tem 2 pontos que são bem relevantes, né? O que eu percebo? Que quando as mulheres não têm o que falar, ou algo não está 100% pronto, 100% perfeito, elas entram numa reunião mudas e saem caladas, né? Ou se é um ambiente muito hostil, ou se, enfim, elas não fazem diferenciação entre uma reunião com pessoas que podem promovê-las de uma reunião com colegas, né? E com isso a gente perde muita oportunidade de se posicionar, né? Então, como liderar ou como participar de uma reunião é algo que tem que ser intencional, tem que ser preparado. E aí eu coloco para elas quais são os 6 passos, inclusive para que elas saibam como se preparar para entrar numa reunião
e falar alguma coisa importante, falar alguma coisa relevante, ou fazer perguntas inteligentes, né? O que não dá é para desperdiçar reuniões, principalmente aquelas onde você tem pessoas que são dos andares de cima. Né? E a gente passa, sei lá, às vezes 60% do nosso tempo em reunião hoje em dia. Então, é palco pra caramba, não dá para dispersar. Né? Porque tudo você comunica. Se você fica quieta numa reunião, podem achar que você é júnior, pode achar que você é fraca, podem achar que você não sabe do assunto, né? E geralmente isso não é verdade. Geralmente é vergonha, ou não saber se posicionar, ou não saber sobre o que falar. E é o que eu falo no livro: o que falar, para quem falar, como falar, quando falar. E as reuniões são palcos muito importantes. Né? A questão da apresentação é muito interessante porque, assim, nós mulheres fazemos narrativas, contamos histórias. Né? Brasileira, então, nem se fala. Né? A gente faz muita narrativa. A gente conta uma história para só no final a gente chegar no ápice dessa história. Tá? Quando a gente está falando de apresentações em empresas, o nosso raciocínio tem que ser diferente. A gente precisa pegar o melhor e botar no primeiro slide. De preferência monetizado. Né? Monetizar algo que seja muito importante para a empresa. Vou te dar um exemplo, né? Sei lá, você vai fazer uma apresentação e você quer uma aprovação para um projeto seu que você acha que pode trazer muita audiência para o seu programa e você tem que aprovar isso com seus investidores, não sei. Né? Então, como é que você normalmente faria? Eu vou te falar como uma mulher faria, tá? Ela vai falar da concorrência, ela vai falar de quantos pontos a gente está perdendo, quantos pontos né, o programa concorrente tem, isso, esse é o risco, e aí lá no final ela sugere a contratação de mais uma pessoa para fazer um programa específico sobre esse assunto, e às vezes traz o valor dessa pessoa. Tá? Qual o erro aí? Né? É não trazer o mais importante. Qual é o impacto na receita da empresa? Então, por exemplo, você fala assim, eu vou estimar, tá? Tô chutando aqui que, sei lá, na concorrência, os caras estão conseguindo, sei lá, 5 mil por semana de patrocínio para esse programa. O primeiro slide que você vai pôr é 5 mil, ou 20 mil, ou 5 milhões, ou sei lá o quê. Esse é o primeiro. Aí você fala, cara, ou a gente ganha ou a gente perde esse dinheiro. O que vocês querem? Já tem a atenção de todo mundo, né? É de impacto mesmo, né? Então você fala, pô, não tô perdendo a informação mais importante no meio de um monte de número, um monte de drama. E a gente tem uma mania de se explicar demais, cara. E quanto mais a gente usa a palavra para falar, mais impressão de insegura a gente passa. A mesma coisa com os slides, é um monte de explicação no detalhe. Se não for isso, pega o melhor número e põe logo no começo. Muito legal. Muito legal. O livro ele é recheado assim de exercícios mesmo, de dicas práticas, né, para quem tá no mundo corporativo. Eu adorei. Eu quero agradecer também aqui ao Rômulo, que foi o assessor que fez esse meio campo. Ele é fofo, ele é demais. Eu gostei muito que querido. ele fez a sugestão, ele fez questão de mandar o livro quando a gente ainda não tinha marcado a entrevista, e aí eu consegui ler e falei, não, tem tudo a ver, vamos marcar, tem que estar aqui no Olá Investidor. Karine, eu quero te parabenizar pela publicação, pelo seu trabalho também, com todas as mulheres que você colabora com elas, com as suas alunas, nas suas palestras. Para quem acompanhou aqui essa nossa conversa e quer conhecer mais sobre o seu trabalho, qual é o melhor caminho? O que a gente divulga aqui embaixo no nosso GC? Site, Instagram, LinkedIn, o que você prefere? Olha, LinkedIn, a gente tem conteúdo mais aprofundado, tudo é @Karina Forlenza. Tudo @Karina Forlenza, só que com K e 2 N's. Tá. Tem uma outra Karina Forlenza que é um N só, mas não sou eu. Né? Karina com K e 2 N's. A gente tem muita coisa de qualidade gratuita. Né? Vídeos de qualidade, conteúdo de qualidade, eu estou fazendo sempre eventos pagos também. A gente vai lançar daqui a pouco em outubro uma mentoria bem importante, bem parruda. Né? Então, assim, eu sugiro as duas plataformas principais, Instagram e LinkedIn. Instagram é um conteúdo mais mastigável, né, mais palatável, e a gente está no LinkedIn com uma newsletter que é um sucesso. A gente manda aí um texto por semana que está muito legal, está realmente indo muito bem.
mais aprofundados, né, com reflexões, com dicas, com ações e atitudes que você deve tomar para você ser o que eu chamo de uma CRP. Confiante, reconhecida e promovida. Sensacional. Karina, muito obrigado pelo espaço na agenda, pela conversa. Obrigada. E até uma próxima. Até mais. Obrigada, Vini. Obrigada, André. Tchau, tchau. Foi muito legal, hein, Andrezão? Muito, muito bacana mesmo. Todos nós aqui aprendendo um pouco mais para que a gente tenha um ambiente corporativo, a nossa sociedade também, um ambiente cada vez melhor, que a gente consiga avançar. Certo, pessoal? Galera, obrigado pela audiência, foi bem bacana. Valeu você que deixou o like aqui, que participou com a gente dessa transmissão. Eu tô ao vivo no chat. No chat eu tô ao vivo ali, ó, escrevendo, interagindo com você. Certo? Valeu, senhoras e senhores. Na próxima semana temos mais um encontro marcado. E eu te espero. Até lá. Tchau.